Histórias Bíblicas Aplicadas. No livro de Êxodo há um episódio muito curioso em relação à vida de Moisés, porque lá o texto diz que Deus quis matá-lo, logo depois de havê-lo escolhido para tirar o povo da escravidão do Egito. O que será que aconteceu? Logo depois de Deus falar com Moisés na sarça ardente, a Bíblia fala que Moisés então se dirigiu até o Egito, e lá, numa estalagem, aconteceu algo surpreendente. O texto diz assim, Êxodo capítulo 4, versículo 24. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, encontrou-o o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho e lançou-o aos pés de Moisés. E lhe disse, sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor então o deixou, e ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Por que Deus agiu dessa maneira? Afinal de contas, Moisés foi escolhido pelo próprio Deus enquanto apacentava as ovelhas no Monte Horebe. O que desagradou a Deus foi o fato de Moisés não ter cumprido o pacto que Deus fez com Abraão. Moisés era descendente de Abraão e não cumpriu o pacto da circuncisão, que foi um pacto que Deus fez há muito tempo atrás, lá em Gênesis, no capítulo 17. Por isso, Deus tentou matar Moisés. Mas o que nós aprendemos com esse texto do livro de Êxodo tão importante para as nossas vidas hoje? Como é que nós aplicamos isso para a nossa vida hoje? Bom, em primeiro lugar, nós temos que começar a observar que Deus, Ele não permite que nenhum de seus servos possa ter o direito de desobedecer. Sabe? Você não pode ser tão íntimo, tão próximo, que tenha o privilégio de pecar ou de desobedecer. Deus não concede isso para nenhum de seus servos. Todos nós estamos debaixo da obediência de Deus, e se nós não cumprirmos isso, com certeza, isso vai trazer para nós muitas consequências. Essa é a primeira lição. Em segundo lugar, a mulher de Moisés, embora descendente de Abraão, provavelmente não queria circuncisão. Ela diz que Moisés é homem sanguinário. Sabe? Quando você se casa com alguém que não tem as mesmas convicções espirituais, que não estão debaixo dos mesmos pactos, do mesmo concerto, isso vai trazer complicações mais tarde. Geralmente, o cônjuge que não é cristão, ele não quer cumprir rituais que são cristãos. Eles acham tudo isso uma loucura, e isso provavelmente vai trazer problemas para o casamento. Geralmente, quem cede é o cônjuge crente para poder manter o casamento. Talvez tenha acontecido isso com Moisés. Moisés não fez a circuncisão no seu filho, justamente pelo fato de que sua esposa não queria isso. Mas agora, pelo fato de Moisés estar sendo ali quase morto por Deus, então, nessa circunstância, Zípora, ela mesmo faz esse ato de fazer a circuncisão pelo fato de livrar a vida de Moisés da morte. Em terceiro lugar, nós enxergamos que existem pactos feitos que são de grande importância e é preciso cumpri-los. No Novo Testamento, a palavra de Deus tem dois grandes rituais sagrados e espirituais. O primeiro deles é o batismo, que é feito uma única vez, e ali simboliza a nossa morte para o mundo e a nossa ressurreição, mostrando que agora vivemos para Deus. A segunda é a ceia do Senhor, que é feito periodicamente para a gente sempre lembrar da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrar que nós não somos salvos por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que Ele fez. E em quarto lugar, nós temos também a lição que a circuncisão, ela simbolizava a necessidade de matar a natureza pecaminosa. Sabe? Hoje, nós não temos necessidade de fazer o rito da circuncisão, mas nós temos a necessidade de fazer a circuncisão da alma, aonde nascem os nossos desejos, as nossas vontades, que muitas vezes são pecaminosas. Em quinto lugar, nós temos que entender que Deus faz questão da obediência. É pela obediência
que nós mostramos que nós amamos a Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e viremos a ele e faremos nele morada. Uma outra lição que temos é que os líderes, eles devem ser os primeiros a darem o exemplo. E Moisés estava se tornando um líder do povo de Israel já numa condição completamente irregular. Afinal de contas, esse tratado Deus tinha feito com Abraão e ele era descendente direto de Abraão. Os líderes, eles devem ser os primeiros a dar o exemplo em tudo aquilo que eles colocam para as outras pessoas. Jesus mesmo, ele criticou os fariseus, chamando-os de hipócritas, porque eles sabiam ensinar direito, mas não sabiam fazer aquilo que eles mesmos ensinavam. Essa é uma grande lição para a liderança espiritual nos dias de hoje. Estas são as lições desse texto tão interessante. Espero que você tenha aprendido. Curta e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal. E aí então isso vai ser fantástico. Deus abençoe sua vida.